Olá, eu sou Cíntia Ribeiro, professora de matemática na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Sou a criadora da sala de aula virtual Estude para o Enem, na qual você vai encontrar conteúdos de matemática básica que vão te ajudar na sua preparação, tanto inicial quanto para tirar algumas dúvidas aí, para todos aqueles que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Na descrição do vídeo eu vou deixar maiores detalhes sobre a sala virtual e sobre como você pode acessá-la. E além do conteúdo de matemática, lá você vai encontrar também aulas de química, que são feitas pelo professor Júlio, meu colega, que está contribuindo com a construção e a criação de conteúdos para essa sala virtual. Nós estamos aí num processo de migração dessa sala para o YouTube, com o objetivo de levar mais conteúdos a mais pessoas. Em breve o professor Júlio também vai começar a postar conteúdos de química no YouTube. E eu estou aqui numa sequência de vídeos resolvendo as questões de matemática do Enem de 2004, que foi a prova que eu fiz, foi quando eu realizei o exame. No primeiro vídeo eu tinha resolvido 4 questões que estavam ligadas à prova de matemática diretamente e também questões que envolviam conhecimento matemático em outras áreas, em outros conteúdos. Nós vamos continuar hoje. Vamos resolver mais 4 questões, eu vou resolver com vocês mais 4 questões. E lá na nossa sala de aula virtual você vai encontrar a prova completa do ano de 2004, para que você possa, caso deseje, ir selecionando e procurando as questões de matemática e resolvendo. Como eu tinha dito no primeiro vídeo, a resolução de questões ela é muito importante. Essa é uma etapa em que já é muito importante priorizar a resolução de questões. E uma coisa interessante na prova de 2004 e nas provas similares era que nessa época nós não tínhamos uma divisão exata por área de conhecimento. Então, ao longo de toda a prova, nós vamos encontrar questões que envolvem conhecimentos matemáticos. Então, vamos lá para as 4 questões desse vídeo. Aqueles que estiverem acompanhando os vídeos e que estiverem tentando resolver essa prova vão perceber que é bastante questão voltada para a análise de gráficos. Então, vamos lá. A questão número 6, que está na prova amarela, essa prova que eu estou usando com vocês é a prova amarela, ela fala que a produção agrícola brasileira evoluiu na última década de forma diferenciada. No caso da cultura de grãos, por exemplo, verifica-se nos últimos anos um crescimento significativo na produção de soja e do milho, como mostra o gráfico. Então, o nosso gráfico de linhas, ele vai mostrar a evolução na produção dos alimentos soja, milho, arroz e feijão. Então, esse aqui com a bolinha é o feijão, o arroz, a soja e aqui o milho. Pelos dados do gráfico, é possível verificar que, no período considerado, então nós vamos ver as alternativas e ver qual melhor se encaixa. Aqui fala a letra A, que a produção de alimentos básicos dos brasileiros cresceu muito pouco. A gente vai aqui analisar, a gente pode perceber em cada caso, o feijão, por exemplo, ele não houve nenhum tipo de aumento, a produção de feijão se manteve bastante estável durante todo o período. A mesma coisa se observa com a produção do arroz, a produção da soja. A gente vê que há alguns períodos de um crescimento um pouco mais moderado, depois ela vai crescendo, mas ela realmente mostra um crescimento. O milho ele já oscila um pouco, mas no geral também a gente pode ver um crescimento na produção menor que o de soja. Então, pode ser que a letra A esteja correta. Houve um crescimento, mas quando considerado em todos os alimentos, é um crescimento pequeno, ele cresce um pouco. Mas vamos ver as outras opções. A letra B fala que a produção de feijão foi a maior entre as diversas culturas. Não é verdade. A produção de feijão ela é a menor entre as culturas que estão apresentadas aqui no gráfico. Então, a letra B já está descartada. A letra C, a cultura do milho teve taxa de crescimento superior à da soja. Também não é verdade. A soja, entre todos os produtos observados, ela é a que tem a maior taxa de crescimento. Então, a letra C também está incorreta. A letra D, as culturas voltadas para o mercado mundial decresceram. Na verdade, a gente não observa nenhum decréscimo na produção desses alimentos aqui pelo gráfico.
nós temos alimentos que estavam estabilizados, por causa do feijão e do arroz, ou que tiveram um aumento, ainda que pequeno ou moderado, mas a gente não observa aqui decréscimo na produção de nenhum desses alimentos. Então, a letra D também está errada. E a letra E, as culturas voltadas para a produção de ração animal não se alteraram. Aqui não me parece ter nenhum tipo de diferenciação do que seria para alimentação, para ração de animal. Isso não me parece estar demonstrado aqui nem no gráfico e nem no enunciado da questão. Então, portanto, a que mais se encaixaria, a questão correta, a que parece estar correta, é a letra A. A produção de alimentos básicos no Brasil, ela cresceu muito pouco. Então, a letra A é a opção correta. Vamos para a próxima questão, número 8. Como eu havia explicado no primeiro vídeo, caso alguém não tenha visto, a gente salta um pouco porque as questões de matemática elas aparecem espaçadas durante a prova. Então, da 6 eu pulei para 8, e a questão 7 ela não tinha a ver com conhecimento de matemática. Se eu não me engano, era uma questão de história, não tenho muita certeza. Então, vamos para a questão número 8. Aqui tem um anúncio para a contratação de vendedores jovens. Então, a fábrica de lonas, que é a venda no atacado, são 10 vagas para estudantes de 18 a 20 anos, sem experiência, o salário fixo de R$300, mais uma comissão de 50 centavos por cada metro quadrado vendido. Tá, tem o contato, beleza. Na seleção para vagas desse anúncio, feita por telefone ou correio eletrônico, o e-mail, né, propunha-se aos candidatos uma questão a ser resolvida na hora. Eles deveriam calcular o seu salário no primeiro mês, se vendessem 500 metros de tecido com largura de 1,40, e no segundo mês, se vendessem o dobro. Então, foram bem-sucedidos os que responderam. Então, a gente quer saber se os que responderam que o salário seria de 300 e 500, primeiro e segundo mês, respectivamente, e por aí vai. Aqui a gente vai fazer um cálculo, né? Nós vamos fazer a conta aí para o primeiro mês e também para o segundo mês. No caso do primeiro mês em questão, nós teríamos que somar o valor de R$300, que é fixo, com o valor que eles ganhariam se vendessem 500 metros de um tecido que tem 1,40 m. Como a bonificação ela é dada por metro quadrado, nós vamos definir quantos metros quadrados a pessoa vendeu, né, com esses 500 metros aqui do tecido. Então, eu vou fazer separado para a gente não misturar muito. Então, aqui, na verdade, nós teríamos 500 vezes 1,40. Né? A gente está falando aqui... Então, nós temos aqui os 500 metros, né, o comprimento que foi vendido, vezes a largura desse tecido, que é de 1,40. Então, nós tivemos aqui 700 metros quadrados que foram vendidos no primeiro mês. Então, metro quadrado, que indica a área. Então, nós temos que somar o 300 com os 700 metros quadrados, vezes os 50 centavos que vai ser pago para cada metro quadrado desse. Então, nós vamos ter aqui 300 mais 350. Ai, perdão, que eu faço com o mouse, então às vezes perco o controle. Então, aqui mais. Agora deu certo. Mais 350, que é 700 vezes 50 centavos. Então, o valor no primeiro mês aqui vai ser de R$650 de salário. Uma coisa que é muito boa a gente fazer é dar uma olhadinha lá nas alternativas, para ver se a gente já consegue matar a questão só com essa resolução. Porque nós temos aqui 300 no primeiro mês, descarta, 550 descarta, 950 descarta. Então, tem duas opções com 650, então a gente vai ter que resolver a do segundo mês. Mas pode acontecer de não haver outra opção com 650. Então, é sempre bom dar uma olhada, porque é muito importante ganhar tempo, né, na resolução da prova do Enem. Então, se não tivesse mais nenhuma opção com 650, a questão já estaria resolvida. Como não é o caso, nós vamos partir para o cálculo do segundo mês. Então, novamente, vai ser 300, que é o salário fixo, mais, nós vamos calcular aqui a venda. Falou que ele vendeu o dobro. Então, no segundo mês, ele já não vendeu mais 500, e sim 1.000 metros de tecido. A pergunta aqui é, eu tenho que calcular a largura dele, eu tenho que dobrar a largura também do tecido?
Obviamente não, né? O dobro foi na venda. Ele vendeu 500 no primeiro mês e 1.000 no segundo mês. A largura desse tecido ela continua igual, de 1,40 m. Então, nós vamos fazer os 1.000 multiplicado aí por 1,40. Então, nós vamos ter 1.400 metros quadrados. É a área que foi vendida nesse segundo mês. Então, vai ser 300 mais 1.400 vezes os 50 centavos, que é o que é pago para cada metro quadrado vendido. Então, nós teremos 300, que é o valor fixo, mais 700, que é o que ele vai ganhar de bônus, pelos 1.400 vezes os 50 centavos. Então, 300 com 700, o salário no segundo mês vai ser de R$1.000. A alternativa correta, então, é a letra C. 650 para o primeiro mês, R$1.000 para o segundo mês. Próxima questão. Essa é uma questão, eu não me lembro exatamente como foi a minha prova em 2004, eu não me lembro de todos os detalhes, já tem um tempinho, né? Pouquinho, mas já tem um tempinho. Mas é uma questão, lembrando e me conhecendo, é uma questão que muito provavelmente eu sentei e chorei na época, vendo essa confusão, esse fluxograma todo. Mas não é uma questão complicada, é uma questão relativamente simples também. Ela diz que em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, cada componente, ao final da linha de montagem, é submetido a um rigoroso controle de qualidade, que mede o desvio percentual D de seu desempenho em relação a um padrão ideal. O fluxograma a seguir descreve passo a passo os procedimentos executados por um computador para imprimir um selo em cada componente testado, classificando-o de acordo com o resultado do teste. Então, nós temos aqui, vou começar pelos símbolos, o que cada um deles significa, e depois vamos analisar esse fluxograma. Então, a gente tem aqui o trapézio, ele é a entrada e a saída, então o início do processo e o final do processo. O losango, ele é a decisão, né, que ele testa a condição, executando operações diferentes, caso essa condição seja verdadeira ou falsa. O retângulo, ele vai ser a operação. Então, vamos aqui ver o que acontece. Então, a gente tem a entrada. Se o desvio ele é maior que 5%, se sim, escolhe a cor vermelha e o selo é rejeitado. Se não, a gente passa para o próximo comando. No próximo comando, a gente olha o desvio. O desvio é maior que 3%? Se for maior que 3%, se a resposta é sim, a operação vai ser escolher a cor amarela, escrever classe 3 e imprimir o selo. Perceberam? Então, ó, entrou, analisou o desvio. O desvio é maior que 5%? Se a resposta é sim, a gente passa para a cor vermelha, escreve rejeitado e imprime. Se a resposta for não, eu passo para o próximo comando. Se no próximo comando o desvio é maior que 3%, nós vamos olhar sim ou não. Se for sim, escolhe a cor amarela, escreve classe 3, né, terceira classe, imprime o selo. Se a resposta for não, se o desvio não é maior que 3%, define a cor azul para o selo. E ele passa para o próximo processo, né, para a próxima decisão. Se nessa próxima decisão o desvio é maior que 1%, se é sim, escreve classe 2 e imprime. Se não, escreve classe 1 e imprime. Quer analisar um selo em que a rotina deu D igual a 1,2%. Então, o desvio é de 1,2%. Então, eu já descarto 5%, que é menor que isso, já descarto 3%. Então, a primeira coisa que eu já sei é que o selo vai ficar na cor azul. E eu passo para esse segundo caso aqui. Se o desvio é maior que 1%, a resposta é sim. Nós vamos para essa etapa. No caso, é maior. Então, nós vamos escrever segunda classe e partir para a impressão. É a letra D no caso. Se o desvio é de 1,2%, escreve segunda classe e imprime na cor azul. Então, não é tão difícil assim, só é chatinha mesmo de analisar. Só basta boa vontade para análise. Então, tem uma resolução aqui mais bonitinha, mais bem feitinha. Acho que está um pouco melhor explicada. Vou tirar minha cara do meio. Aí, quem quiser, dá uma pausa aqui e dá uma olhadinha na explicação mais bem feitinha. Mas eu acho que é uma questão bem simples, não tem muito mistério, não. Questão número 10.
Então, é a quarta questão que a gente vai resolver, a última do vídeo, para a gente não ter vídeo tão longo. Mas ela fala que em quase todo o Brasil, existem restaurantes em que o cliente, após se servir, pesa o prato de comida e paga o valor correspondente, registrando na nota pela balança. É o self-service, né? A comida a quilo. Em um restaurante desse tipo, o preço do quilo era R$ 12,80. Dá para perceber que era uma prova de 2004, né? Que hoje em dia, eu acho que se a gente não acha mais um valor desse para o quilo de comida, enfim. E certa vez, a funcionária digitou por engano na balança o valor de R$ 18,20 e só percebeu o erro algum tempo depois, quando vários clientes já estavam almoçando. Ela fez vários cálculos e verificou que o erro seria corrigido se o valor incorreto indicado na nota dos clientes fosse multiplicado por. Então, um problema bem prático, né? O preço deveria ser R$ 18,80. Esse deveria ser o valor digitado na balança e esse valor ele vai ser automaticamente multiplicado na balança pelo peso em quilo da comida do cliente. Só que ela errou, ela colocou o valor aí base de 18,20 pelo quilo e ela precisa corrigir isso. Não dá para voltar e pesar o prato dos clientes de novo, porque os clientes já estão comendo, já estão na mesa. Não dá para cobrar valor incorreto do cliente, que isso, né, poderia dar problema para o restaurante. Então, qual que foi a forma encontrada para corrigir esse valor? Foi através da matemática. Nós podemos perceber aqui que a maneira de corrigir é encontrar justamente esse dígito multiplicador aqui que corrige esse engano. Como que ela vai encontrar isso? Através de uma razão. A razão ou divisão, ela vai nos permitir encontrar que taxa é essa que ela aumentou no valor. Enquanto a mais o valor aqui ele foi acrescido na balança. Que nós estamos falando, lembrem-se, na balança ela multiplica o valor do quilo pelo peso do prato do cliente. Então, uma razão aqui, uma divisão, ela resolve o nosso problema. Nós vamos dividir o 12,80, que é o preço original, que deveria ter sido cobrado, por 18,20, que foi o erro, o preço que foi por engano. Isso vai dar... faz de conta que são igual, tá? Isso vai dar 0,70 aproximadamente. Dá 0,70, 3, alguma coisa, mas a gente vê aqui que os valores estão só com duas casas decimais, então a gente já encontrou o valor correto, que é de 70 centavos. Só para fazer uma demonstração prática para vocês não precisam fazer isso na prova do Enem, mas para esclarecer um pouco melhor sobre essa questão, nós vamos fazer aqui uma comparação do que aconteceria no caso desse restaurante com uma pessoa que consumisse 600 gramas de alimento. O prato pesasse 600 gramas, o que equivale a 0,6 quilogramas, né? Já que o preço aqui ele é baseado em quilograma. Então, uma pessoa nessa condição, pagando o preço original, ela pagaria R$ 12,80. Vezes 0,6, vezes 600 gramas. Então, a comida dela ficaria em 7,68. Com o preço errado que a garçonete colocou, a atendente colocou na balança, ela pagaria R$ 10,92. Então, há um aumento aqui em dinheiro, né, em reais, de R$ 3,24. R$ 3,24 mais caro o prato dela. Percebam que se eu fosse aqui subtrair o quilo, se a gente pensar assim, é só ela subtrair 18,20 de 12,80. Isso seria uma redução de 5,40. Isso só serviria se a pessoa tivesse consumido exatamente 1 quilo de alimento. O que não existe, não dá para a gente dizer isso, né? Então, é por isso que é importante trabalhar com a razão. O caminho correto aqui seria esse. Se eu pegar esse valor de 10,92 e multiplicar por esse dígito de 0,70, aqui quanto mais a gente arredonda, obviamente, maior a distorção nos valores, mas a gente chegaria aqui algo em torno de 0,64444, algo bem mais próximo do valor original aqui, ó, do preço original do prato dela, que é 7,68. Então, simplesmente subtrair, tira 18,20, tira 12,80. Isso seria um prejuízo muito grande para o restaurante, né? Então, esse não seria o caminho correto. Então, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, se inscrevam aí no canal. E em breve tem mais vídeo com resolução de questões do Enem. Até lá!